agora nós vamos iniciar o nosso próximo painel, que tem como tema cripto. Surgem novas tendências em investimentos. E para o nosso próximo painel, nós contaremos com a presença de Alexandre Ludolfi, CIO da Kia Asset, e Éder Costa e Silva, consultor independente que vai fazer a mediação do nosso próximo painel. Alexandre e Éder, muito obrigada pela presença aqui conosco. Já vou deixar aqui, Éder, o tablet para você, para sua mediação. E já passar a palavra para você conduzir o nosso próximo painel. Bem-vindos. Beleza, obrigado. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, querido Alexandre. Boa tarde. Bom, deixa eu começar contando o que aconteceu comigo rapidinho hoje de manhã. Eu moro na região de Cajamar, ali em Jundiaí, não moro em São Paulo, né? Então, tinha uma consulta na minha dentista aqui na região da Paulista, às 7h30. Então, eu acordei 5 e pouco. Quando deu umas 6 e pouco, saí de casa. Cheguei lá no consultório um pouquinho antes das 7h30. A assistente abriu a porta. Bom dia, senhor Éder, que prazer em vê-lo, mas sua consulta é amanhã, né? Então, vocês me desculpem, a minha cola está explicada, tá certo? Mas vamos lá. Nosso painel aqui hoje é bem rápido, né? A gente vai ter que fazer que nem aquela história do coelho, né? Sabe o que o coelho disse para a coelha? Vai ser bom, não foi? Nossa palestra vai ter que ser assim. Então, vou começar aqui pelo, né? O que é cripto, né? O que é criptomoeda, né? Eu vou fazer essa pergunta para você, mas antes vou dar uma definição que eu vi outro dia do Christopher Giancarlo, que foi o presidente da CFTC americana, que é a Comissão de Negociação de Commodities e Futuros lá nos Estados Unidos, né? Ele deu uma definição bem interessante. Ele falou, olha, até hoje, dinheiro, investimento, né? Poupança, né? Eram passivos registrados no balanço de uma das 7.000 instituições, bancos, né, que existem no mundo, ou entidade de previdência, ou seguradora, e registraram passivo, né? Basicamente, 90% do dinheiro, tirando o dinheiro em cash, né, dinheiro físico, é um passivo registrado no balanço proprietário de alguma instituição, né? Sempre foi assim. Aí, de repente, chega essa turma da criptomoeda e diz, bom, e se a gente desenvolvesse um software e um protocolo para registrar isso na internet, né? Onde a gente pudesse fazer transação, transferências, tudo via internet, né? Então, para vocês terem uma ideia do que aconteceu, faz um paralelo com telefonia. Eu que sou velhinho, né? Vocês veem pelo meu cabelo branquinho aqui. A gente, quando fazia uma ligação telefônica, né, muito tempo atrás, você usava a rede de telefonia de uma companhia telefônica, a rede proprietária deles, né? Hoje, você usa a internet, você usa FaceTime, WhatsApp, né? Você faz a sua ligação através da internet, não mais de uma rede proprietária. E aí você faz isso 24/7, 365 dias por ano, né? Quer dizer, isso é revolucionário, isso muda tudo, né? Isso é criptomoeda, né? Mas você que é essa turma da comunidade cripto tem um monte de acronismo, né? Eles chamam de OG, que é Old Gangster, né? Um gangster velho. Você está há muito tempo nessa área. Dá a sua definição de cripto aí. Não, gente, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado a TAG, obrigado pela moderação, Éder. Cripto, eu acho que a gente tem que separar muito a conversa na tecnologia, o que a gente chama de criptomoeda. Mas como tecnologia, eu diria que é uma das tecnologias mais revolucionárias que a gente viu nas últimas décadas, quiçá séculos. Cripto é confiança. Eu confio A, confio em B, sem nenhuma organização central. Não preciso de um banco, não preciso de um Estado, não preciso de um cartório. E essa ideia da confiança matemática, ela é, de certa forma, revolucionária. A gente pode viajar aqui e pensar até em teoria dos jogos, né? Você pensa que, às vezes, num jogo, num contrato, você tem que pensar, e se a pessoa estiver mentindo? O lado da mentira não existe em cripto. O agente não pode mentir, até porque se existe mentira, o agente é excluído. E essa racionalidade dos agentes é muito importante. E a gente acabou de ver uma palestra sobre decisões racionais. A gente sabe como a mente nos engana, como existem vieses cognitivos, como é difícil tomar decisões corretas e racionais. E nesse ponto, quando você tira o homem, a decisão humana, o erro humano, vamos pensar o que é um erro de política monetária, a gente vai falar com o Paulo Guedes depois. É muito importante entender isso, que a confiança é a revolução de cripto, a desintermediação e tudo isso que vem a reboque. Mas quando a gente pensa em criptomoedas, é isso. Os nerds vão pensar a tecnologia, a gente criou uma forma de negociar, de transacionar, sem
porta-aviões, sem financiamento ao terrorismo, sem a CIA, a NSA, e, sobretudo, onde não é possível proibir essa ideia de, por exemplo, falando especificamente do Bitcoin, a gente não está falando aqui de outros projetos de vanguarda que trabalham muito mais como uma startup de tecnologia, mas o Bitcoin em específico, ele é isso, os libertários amam isso por isso, porque você já tentou ser proibido 13 vezes na China. Uma coisa que tem que ser proibida mais de uma vez, ela não é proibível. E eu acho que essa é um pouco da retórica. E, vamos falar, nem tão longe atrás, 5 anos atrás, a gente falar de cripto, a gente está vendendo sonho. A gente está vendendo algo distante, tipo tecnologia de energia de fusão nuclear. Sempre está 30 anos na frente e nunca chega. E cripto não, hoje em dia cripto é muito realidade. Claro, você ainda não compra o seu cafezinho com cripto, ainda está um pouco distante para isso. Mas hoje você já tem diversas formas de participar de cripto, não só de forma especulativa. E isso como investimento, num fórum desses de investidores institucionais, que é muito importante. Hoje cripto serve, por exemplo, para baratear o financiamento imobiliário. É uma garantia mais líquida, uma garantia transparente, não fraudável. Imagina você receber um imóvel, tem que despejar. Essa é um pouco da intuição. A tecnologia, ela vem, uma tecnologia, quando ela é superior, ela fatalmente substitui a tecnologia legada, a tecnologia pior. A fita cassete veio DVD, desculpa, CD, VHS e DVD, e agora o streaming. E eu acho que cripto é uma infraestrutura de tecnologia mais eficiente. Esse, eu acho que é a grande mensagem aqui. Não, separar a discussão de preço de token, que tem sim um componente especulativo muito grande, e a ideia da tecnologia, uma tecnologia superior que permite confiar. Legal, grande, muito boa. Regulação, né, que é uma coisa que está na mídia aí, né? Há um consenso, né, nas sociedades desenvolvidas e nos países, nas democracias mais desenvolvidas também, né, já tem um consenso de que há necessidade de uma certa regulação, né? Que nem o americano chama, né? Eles dizem, we the people, nós o povo, reconhecemos que o governo tem que regular o sistema financeiro, de alguma maneira, supervisionar os mercados financeiros, porque a gente quer um ambiente em que não tenha fraudes, em que a gente possa fazer a transação com certa tranquilidade, né? Então, já há um certo consenso de que cripto precisa ser regulado, né? Por outro lado, os reguladores também precisam ter a sensibilidade de estarem abertos para inovações, né? Como outro dia um cara falou, não existe em lugar nenhum do mundo, nos estatutos e nos mandatos das autoridades reguladoras, né, Banco Central, CVMs da vida, escrito que eles têm que defender o status quo. Tem que estar aberto, a economia digital vai chegar e vai mudar as coisas que estão aí. O que os órgãos reguladores precisam fazer é acompanhar esse mercado, né? Então, assim, ninguém quer ser aquele cara que 50 anos atrás perguntava por que a gente precisa ir para a Lua, né? Para que precisa de internet? Um computador precisa falar com outro para quê, né? Você não quer ser esse cara, né? Tem que ter a cabeça aberta, né? Então, eu queria ouvir você com a sua visão sobre a parte de regulação e, se, em termos de produtos, se você já tem alguma experiência aqui no Brasil, especificamente, com relação a isso. Não, acho que esse talvez seja o principal tópico, falar de governança e regulação em cripto. Esse é o elo que falta. E é até estranho para muitos fóruns especializados em cripto, quando eu defendo regulação. Eu acho que a regulação ela é muito importante e necessária, porque a regulação, quando você tira da zona cinzenta, você traz claridade, você permite que mais pessoas usem com tranquilidade. A cripto, como uma tecnologia eficiente e, sobretudo, uma tecnologia que ela não tem, por exemplo, você faz uma TED. Se você faz uma TED para o número de conta errado, o banco fala, olha, conta inexistente, estou estornando a sua TED. Gente, se você manda Bitcoin para uma carteira de Ethereum ou manda um Bitcoin para um endereço inexistente, você acabou de rasgar dinheiro. Então, o que eu penso é o investidor médio, e sobretudo o investidor que não entende muito de tecnologia e, sobretudo, não tem uma educação financeira muito grande, ele não está pronto para lidar com todos os riscos adicionais que essa tecnologia traz. Ela é muito eficiente, mas ela não atura nenhum tipo de erro ou falha. Então, eu penso muito que, para essa indústria ser grande, essa indústria florescer ainda mais, existe sim a necessidade de maior clareza regulatória. Aqui na QR, a gente só trabalha no mercado regulado de investimentos. E para a pessoa purista de cripto, libertário, o not your keys, not your tokens, parece uma aberração. Mas lembra, ele está falando aí de engenheiros, a galera que começou com isso, que conhece. Mas realmente você acha que, sei lá, os nossos avós, pais, têm condição de guardar chaves privadas no pendrive?
E tem que esquecer que, mesmo a forma mais segura de guardar, fora da internet, no pendrive, ela é suscetível, por exemplo, ao que acontece com o planejamento sucessório, se alguém morreu e esqueceu de deixar acesso às chaves. O que acontece, por exemplo, com violência urbana, se bota uma arma na sua cabeça no Uber e pedem para você roubar, você acabou de perder tudo. Então, eu acredito fortemente que a regulação ela vem para o bem, para tirar dessa zona cinzenta, dar clareza e permitir que mais agentes participem. Inclusive, estão falando, Éder, do BNDES, vários institucionais grandes estão começando a olhar. É o fronte de inovação no mundo hoje. Os fundos de venture capital, vamos falar de Anderson Horowitz, Sequoia, todos esses caras que tiveram toda a revolução tecnológica. E você falou uma coisa muito interessante, Éder. Você falou de telefonia, né? Antigamente só via cabo, depois veio o VoIP. O importante é o seguinte, o cliente, no final das contas, ele está interessado em falar no telefone. Ele não está nem aí qual protocolo de VoIP está usando, como a mensagem chegou, se foi cabo submarino. Ele está preocupado com custo e se funciona, e talvez pela segurança. E eu acho que esse é o ponto que a gente precisa cada vez mais. E sobre o arcabouço regulatório global, o Brasil está bastante na frente. Hoje, a regulação brasileira permite produtos que nos Estados Unidos não são possíveis. Existe uma briga forte, um lobby forte nos Estados Unidos. Então, a gente tem que parabenizar, sim, o regulador brasileiro por ser crypto-friendly. E eu acho que até os projetos de lei que estão em curso, já foram votados, estão sofrendo algumas alterações, eles vêm na direção correta. Sobretudo dos agentes não regulados, como corretoras, de terem maior... fazerem know your client direito, know your partner, guarda correta. Por exemplo, poucas pessoas sabem, mas muitas corretoras de cripto, elas nem compram a cripto quando você compra. Ele faz um lançamento contábil. Ele só vai comprar quando você transfere para fora do ecossistema. É quase uma espécie de reserva fracionária que a gente tem no mercado tradicional. Então, eu acho que os próximos focos regulatórios hoje no mundo vão ser na parte de moedas estáveis, que a gente chama de stablecoins. Tiveram vários problemas recentes, até essa semana que foi revertido, mas o mais famoso foi o do projeto lá, Luna, que isso aí, de certa forma, afetou milhões de pessoas. Né? Afetou milhões de pessoas. E o trabalho do regulador é esse, é proteger o investidor médio, o mediano, não o técnico de tecnologia. Então, é isso. Em comunidade de cripto, às vezes eu sou rechaçado, mas aqui eu acho que vocês concordam comigo, que a regulação ela vem para o bem e ela vem para esse mercado poder florescer e ser maior. Só para fechar a regulação, na verdade, tem dois tipos de regulador. Né? O europeu, ele regula logo no início, quando surge uma inovação, ele já corre para regular. Isso tem pontos positivos e negativos. Né? O ponto positivo para eles é porque eles acabam criando um padrão que você tem que seguir se você quiser operar no mercado europeu. O americano é diferente, ele deixa para regular já nos estágios mais avançados. Ele deixa a coisa correr e depois ele entra a regular para não matar a inovação logo no início. Né? E o regulador europeu é aquele burocrata típico, né, profissional, high level, PhD, pós-doc e tal, mas não tem experiência de mercado. Já nos Estados Unidos, o cara está no mercado, vai para o regulador. Aqui no Brasil é um macabu, né? Nem macaco, nem urubu, né? Mistura desse negócio aí. Então, você tem razão, né? Já estão falando do MOIP, que é o Money Over Internet Protocol, né? Que seria o protocolo para o cripto. Mas, de qualquer maneira, legal. Vamos falar agora cripto em fundo de pensão, que a galera aqui é toda de fundo de pensão. Né? A experiência, né, que a gente vê, não tem muitas em termos de fundo de pensão. O que eu vi mais antigo foi do CalPERS, que é o fundo de pensão dos funcionários públicos do estado da Califórnia, né? Lá em 2016, olha como os caras estavam na frente. Em 2016, eles lá numa reunião do comitê de investimento deles, que, by the way, está no YouTube, porque ela né, gravada, se você quiser sentar lá, você pode assistir, mesmo não sendo participante do plano, que você é contribuinte, então pode sentar lá e ver o que estão fazendo com o seu dinheiro, que vai para pagar imposto e vai lá para o Fundo de Pensão do Estado da Califórnia. Eles botaram na política de investimento, em 2016, que iam começar a explorar oportunidades. No ano seguinte, em 2017, compraram ações de uma empresa chamada Riot Blockchain, que é uma mineradora de Bitcoin lá, né? E que tem ação em bolsa, é uma empresa, né, formal, da economia formal. Então, esse foi o mais distante que eu vi em termos de investimento. Não investiram em cripto, não compraram Bitcoin, investiram na infraestrutura. Né? E essa semana, a gente estava falando lá outro dia, né, que uma cidade lá na Virgínia, chamada Fairfax, um fundo de pensão deles de 6,8 bilhões de dólares, investiu 77 milhões de dólares em que eles chamam de yield farming, né, que é a parte de empréstimo e tal. E nos Estados Unidos tem produtos tipo PGBL, né, que a pessoa pode, eles chamam de Self-Directed IRA, né, que é o plano onde você define onde vai ser alocado o seu dinheiro. Não é o gestor que define, você que define. Se você quiser investir em ativos alternativos, pode. Então, pode investir em cripto. Você não pode fazer contribuição em criptomoeda, mas pode investir o dinheiro do seu plano que está lá
em criptomoeda, né? Aqui no Brasil, não sei como é que está essa parte toda de produtos em fundo de pensão, mas queria ouvir você, porque a gente está passando daqui a pouco daquela fase em que os riscos eram... A pergunta, né, era assim, por que você investiu nisso? Daqui a pouco a pergunta vai ser, por que você não investiu nisso? Gente, eu acredito fortemente que existe um alinhamento muito grande de horizonte de investimento com o mundo de institucionais com cripto. Cripto, no fundo, é uma aposta numa adoção de uma infraestrutura tecnológica nova e superior. Isso vem com o tempo. Não, você investir em cripto não é para olhar para o CDI, não é para olhar como está em relação ao Bovespa, tem que ter um horizonte mais longo. Tanto que eu acho que um dos melhores conceitos para pensar em cripto, na minha opinião, é o conceito de Liquid Venture Capital. A ideia é que você vai ter o ganho, no caso de adoção em massa dessa tecnologia, múltiplos, né, aquela ideia de vezes do seu investimento, mas de forma líquida, com price discovery, você vê toda hora, tem transparência. Vamos pensar no mundo institucional brasileiro, como sofremos aí com investimentos errados, investimentos ilíquidos, sobretudo, né, vamos falar de RPPS e afins. Foi terrível, acho que tem um histórico muito grande. Pro cripto, não existe isso, não existe como você comprar um projeto fora de preço de mercado, a transparência é absoluta, a transparência é extrema. E quando a gente pensa em ESG, não vai dar tempo aqui para falar de ESG de Bitcoin específico, mas vamos supor que ainda exista dúvida sobre a parte do meio ambiente, do gás de energia elétrica do Bitcoin. Mas lembra, é 1/3 da sigla. O S e o G na parte social e de governança, cripto dá de lavada. Cripto é extremamente social, a tecnologia mais inclusiva que eu já vi. Qualquer um entra num protocolo. O protocolo não é agnóstico, ele não faz juízo, não tem quem pode entrar, não tem nenhuma barreira. E na parte de governança é uma transparência absoluta e extrema. Inclusive, quando a gente pensa até em processo democrático, com ameaça de fraude, dúvida. Gente, eu abro mão do meu sigilo do voto para ter certeza que não há fraude. E cripto, de certa forma, é isso. E investimento institucional, como você falou, Fairfax e outros, endowments de faculdade, de primeira linha, esse pessoal já vem há tempo, tá? Mas eles estão muito perto da inovação. Mas o que eu vejo de revolução, mudança drástica no mercado brasileiro é isso. Vários institucionais de diferentes tamanhos, bastante interessados. O arcabouço regulatório hoje já permite, inclusive a gente tem fundos enquadrados na legislação previdenciária e institucionais em geral. Eu acho que isso é muito positivo. Produtos de acesso, mas a gente tem que tomar cuidado. Gente, comprar um projeto, por exemplo, de DeFi, comprar algum projeto das categorias mais exóticas de cripto, é uma coisa. Você está falando, comprando uma tecnologia nova, early stage, com alta chance de dar errado. A taxa de mortalidade de uma startup parecida. Mas quando a gente olha para o outro lado, pensa em Bitcoin como um protocolo que está aí há 13 anos, como transferência de dinheiro, ganhando tração, ganhando aceitação, moeda fiduciária em alguns países, República Centro-Africana, El Salvador. E a gente vê o Ethereum, por exemplo, que está até sofrendo umas alterações, mas ainda assim é o principal protocolo de contratos inteligentes. E eu realmente penso que contrato inteligente é a nova picareta dessa corrida do ouro. Tudo gira em cima de contrato inteligente, do mercado de NFTs, do mercado de finanças descentralizadas, cartórios, registro de imóveis, qualquer coisa funciona em cima de contrato inteligente. Então, quando eu penso em produtos de acesso que a gente tem no Brasil hoje, como os ETFs, que é BTC, o ETH, Ethereum, Bitcoin que a gente oferece, com o custo correto, produtos no formato que não existem nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que você é aquela ideia do Pareto, né? Você consegue dar 80% do resultado para o cliente, dos benefícios dessa classe de ativo, mas de forma um pouco mais sólida, um pouco mais perene. O Bitcoin tem mais de 13 anos. É um programa de computador que funciona há 13 anos sem nenhum tipo de falha grave. O meu Windows, com certeza, dá aquelas telas azuis de vez em quando, sabe? Então, acho que tem muito mérito, mas eu penso nisso. Existem diferenças dentro do próprio cripto. Existem coisas mais arriscadas, como os projetos aí que o próprio fundo de Fairfax foi. Yield Farm é uma coisa... Eu adoro, tá? É o Holy Grail, a ideia da renda fixa no mercado de cripto. Mas ainda não está lá, ainda não chegou. A tecnologia ainda é imatura, é nova. Mas outras tecnologias de 13 anos... Para mundo de tech é bastante coisa, e eu penso muitas vezes em exploração espacial. Você vai mandar uma sonda, você não vai botar o Windows 11 lá, você não vai botar o macOS, mas você vai botar o que funciona, que foi provado, que resistiu ao teste do tempo, o que vai estar funcionando durante uma vida de uma missão dessas 50 anos. E eu acho que Bitcoin, de certa forma, é isso, uma comunidade extremamente conservadora, uma comunidade de mineradores muito engajada, bons desenvolvedores e perene. Então,
eu acredito muito no alinhamento de interesse para bater meta atuarial do investimento de mais longo prazo em tecnologia. A gente vê hoje fundos fazendo investimento em venture capital, fazendo investimento em private equity, várias outras classes de investimento alternativos, mas ainda muito pouco em cripto. E a gente está aqui muito para isso. Essa nossa missão é educar, mostrar os méritos dessa classe de ativo e como pouco investimento melhora todo o perfil de risco-retorno. Hoje a gente consegue mostrar estatisticamente que até 5% de cripto melhora o perfil de risco-retorno de qualquer portfólio, descorrelacionado, e, sobretudo, quando eu penso, por exemplo, um portfólio com 20% de ações brasileiras. Esse portfólio, se cair 20%, você perdeu 4% nominal. Você ter 5% de cripto, vamos dizer aqui, eu acho que não cai 80% adicional de onde está, mas supõe que caia. Desses 5% que você adicionou, você vai perder os mesmos 4%. Mas uma coisa eu garanto, a Bolsa Brasileira ela não multiplica por 5, não multiplica por 10. Então, essa ideia dos retornos assimétricos, do pouco investimento, e pode representar bastante do resultado futuro, se a gente está correto, eu acho que é a grande tese de investimento. E é uma tese institucional, uma tese mais longa. E vamos pensar em demografia, a transição demográfica. As gerações mais novas que estão vindo são extremamente tecnológicas. Quem aqui tem filho sabe que as pessoas gostam de comprar skin, que gostam dos Roblox, gostam dos Fortnites. E cripto, de certa forma, é uma extensão disso, mas uma extensão descentralizada, onde você é soberano, você é dono dos seus dados, você não tem que ficar refém de uma plataforma que cobra quanto ela quiser de comissão. Essa ideia da desintermediação, eu acho que não tem volta, tá? E quando eu vejo espaço em eventos como esse, várias feiras aí de finanças tradicionais como principal tópico sendo cripto, anúncios de produtos de diversos bancos de instituições financeiras sendo de cripto, eu acho que chegou, gente. Chegou. E eu acho que a mensagem é essa. Vamos olhar, vamos conversar, vamos entender. E tem muita coisa, tem para todos os gostos. E cada vez mais, no mundo regulado, existem opções de investimento para diferentes perfis de risco-retorno. Do fundo que compra token direto, de você o fundo FDIC, por exemplo, que usa cripto como garantia do crédito. Você tem hoje opções não direcionais, se você não quiser beta, parecido com long and short. Você tem fundos quantitativos. Você tem muita opção já disponível aqui no Brasil em reais e no mundo também, que vocês, sem dúvida, investem também em fundos internacionais. Legal. E você falou aí eu outro dia vi um artigo que diz que o Bitcoin já foi decretado morto umas 300 e poucas vezes, né? Mas a gente está, na verdade, no que eles chamam de crypto winter agora, né? Que as criptomoedas estão em baixa, né? E outro dia vi uma entrevista muito interessante, que era um cara chamado Tony Bennett, que é o técnico da seleção de basquete da Universidade de Virgínia, né? E perguntavam para ele, o jornalista perguntou, o que precisa para ter um time vencedor, né? Um time que dure aí. Ele falou, olha, eu preciso ter autorização para contratar jovens com os quais eu possa perder, né? Então, nem sempre vai se ganhar, né? Vai ter oscilação em mercado financeiro, é isso. Aí você falou, não dá para comprar café, mas dá para comprar pizza na Bela Vista, se você for lá na Pizzaria Moraes, que já aceita, né? Ele fez uma parceria com o Foxbit e já aceita cripto. Isso são pequenos negócios que já estão aceitando cripto no Brasil. E grandes players, como a Gafisa, né, a antiga Gomes de Almeida Fernandes, aceita 16 criptomoedas, Cardano, XRP, Ethereum, para compra de imóveis, já aceita isso. E 1 em cada 130 brasileiros mora num imóvel que foi vendido pela Gafisa. Então, é o que você falou, chegou para ficar, né? Você tem alguma experiência de outras instituições, sem ser fundo de pensão, que já estão aceitando aqui no Brasil cripto? Eu, como trabalho com isso, todos meus amigos ficam me mandando a quantidade de vendedor de Nordeste, estou falando interior da Bahia, praia da Bahia, que mostra a foto aceito Bitcoin. Mas a importância aqui é a ideia da desintermediação. Para mim, cada vez está mais claro que não faz sentido pagar a taxa que um cartão de crédito cobra, não faz sentido para o vendedor. O cara paga ainda para antecipar o recebível de 30 dias. Hoje existem soluções em cripto que permitem você receber na moeda fiduciária que você quiser, dólares, reais e afins, que você paga muito menos pela infraestrutura de transação. Essa ideia do Bitcoin com B maiúsculo e o Bitcoin com B minúsculo. Um é moeda, outro é tecnologia. E a tecnologia não tem nada a ver com preço. Quando você compra Bitcoin por um segundinho, vende em outro lugar e não paga a taxa do cartão de crédito, você acabou de criar valor, você acabou de desintermediar, você acabou de tirar uma Visa da jogada, por exemplo. E isso é importante.
o ganho de eficiência que a gente, como sociedade, pode ter com desintermediação, ele é muito importante. E a gente está chegando ao fim, mas só para ter uma ideia, vi uma estatística recente que fala que 35% da força de trabalho americana, em quantidade de pessoas, são posições que visam garantir as relações de confiança. Advogados, comerciais e afins. Gente, cripto, pensar só por esse lado de desintermediação e a confiança matemática, você tem 35% a menos de necessidade de mão de obra. O que a gente faz com essa espécie dos trocadores, dos frentistas? Faz questões sociais importantes, não estou defendendo aqui isso, mas é só uma ideia do mercado potencial, do que a gente chama de addressable market, só de desintermediação direto de relações de confiança. Um pontinho, gente, é só a ponta do iceberg. Convido bastante a estudar, dar uma lida. Tem uma área de educação no site da QR Asset muito legal, a gente fez com muito carinho, sabe, todos os textos seminais, uma linha do tempo de tudo que aconteceu. Você começa a explorar, você começa a entender o valor disso, sabe? É uma caixa de Pandora, até toma cuidado que acaba gastando muito tempo. A gente vai estourar o tempo já, mas deixa eu fazer então a última pergunta aqui, na verdade. É porque a gente fala muito de criptomoeda, mas ativos digitais, a economia digital é muito mais do que isso. Você falou aí, né, sobre outros aspectos, né, de tokenização de ativos, né? Quando você pode fragmentar, você pega um ativo e representa ele digitalmente, você pode fragmentar, e aí um fundo de pensão pode passar a investir numa grande obra de infraestrutura com ticket menor, pode comprar um imóvel, né? Agora, quando sair uma patrocinadora, pode levar a janela, se você tem ela representada digitalmente, né? E a descentralização, né, que você falou, o DeFi, né, ele vai desintermediar, ele vai conectar os consumidores direto com o prestador de serviço, vai tirar muito do papel dos intermediários. Né? NFT vai criar novas classes de ativo. O fundo de pensão vai poder investir em direitos autorais de música, de arte, etc., que são classes de ativos alternativos que hoje ninguém investe nisso. De forma que não é fraudável. Isso é muito importante. Sim, com segurança. Você botou bem. E a Web3 ela está democratizando os investimentos. Hoje você entra lá no TikTok, tem um negócio que eles chamam de Stock Talk, que são vídeos da galera nova aí falando sobre investimentos. Então, tem um lado bom, porque eles já estão investindo em tudo que você pode imaginar. Tem o lado ruim, porque eles não têm educação financeira, estão tomando muito risco. Não são accountable, né? Não acontece nada quando eles chamam o gato para o saco e acontece alguma coisa errada. Começando a ver que não é bem assim. Então, assim, eu sei que nem diz aquele filósofo chinês, né? Que se você tem conhecimento, você não faz previsão. Se você faz previsão, você não tem conhecimento, né? No Brasil é mais difícil ainda, porque, como dizia o Malan, até o passado é imprevisível. Mas qual é a sua visão do que vem pela frente aí? Para fechar. Não vou falar de preço. Eu realmente acho que, por oferta e demanda, preço de cripto deve ser para cima. Cripto representa uma fração pequena hoje a gente está falando em torno de $1 trilhão, todo o market cap de cripto. E quando a gente pensa que cripto permeia todas as verticais que a gente pode imaginar, intermediação financeira, seguros, bancos, artes, hoje é difícil imaginar uma indústria que não está sendo afetada. O que eu sei é isso, o market cap total de cripto ainda é muito pequeno. E quando a gente pensa em finança descentralizada, por exemplo, representa menos de 5% de tudo de cripto. Gente, olha o peso do mercado, da parte financeira em qualquer índice de ação global, S&P, próprio Bovespa, é muito mais. Todo mundo usa finanças. E quando a gente pensa em produtos financeiros racionais, é muito poderoso. Gente, você está achando a taxa do Itaú cara de financiamento? O Itaú não deixa você emprestar dinheiro naquele mesmo preço. Cripto é isso. Se você está achando a taxa de financiamento cara, empresta dinheiro. Então, você pode atuar como banco, qualquer ponta. Essa liberdade é o grande valor. E, gente, espero que tenha sido produtivo. Por favor, entre em contato, manda mensagem, a gente está aqui para educar, a gente está fazendo esse trabalho. Eu não acho que... Muita gente fala em catequese, não é fé, gente. A gente está mostrando aqui uma ideia de quebra de dogma. A ideia de o Estado sempre tem o monopólio do dinheiro é algo que a gente está disputando aqui. Então, vamos pensar só não ser tão rígido e pensar em realidades diferentes, com mais liberdade. Isso aí, pessoal. Agradeço muito. A gente estourou o tempo, não vai dar nem para botar aqui as perguntas, mas tenho certeza que o The Flash depois pode responder, né? Porque espero que tenha sido que nem a do Coelho, né? Que vocês tenham sido produtivo para vocês aí. Tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês aí. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre e Éder, pela presença, por compartilharem com a gente tantas informações relevantes e interessantes para a nossa plateia aqui do TAG Summit 2022.